Pessoal, eu esqueci de falar sobre esse slide aqui, em que a gente tem as informações sobre o controle de velocidade por meio do controle da tensão de armadura, que ele tem uma vantagem, que é um controle de certa forma muito suave e que a gente consegue ir desde a velocidade zero até a velocidade nominal da máquina, mas ele tem como desvantagem o fato de ser caro, de ter um custo adicional, porque vai ser necessário uma fonte de tensão variável para controlar então essa tensão na armadura, tá? Então tem uma vantagem que é um controle muito suave, muito preciso, mas uma desvantagem por ser caro pela necessidade de ter essa fonte então variável. E é um tipo de controle usado aí, por exemplo, em elevadores, guindastes, tá? Então, são exemplos aí interessantes que podem ser utilizados esse tipo de controle. Passando agora para o segundo tipo de controle de velocidade e torque, que é por meio do fluxo de campo. Nesse caso, a gente vai considerar, então, resistência de armadura e tensão de armadura constantes, tá? A velocidade ela vai ser controlada, então, pela corrente de campo. Controlando corrente de campo, a gente consegue controlar fluxo de campo, ok? Aqui a gente vai fazer algumas adequações, então, à nossa fórmula, porque ao invés de trabalharmos diretamente com fluxo, a gente vai passar a trabalhar, então, com corrente. Então, quando temos constante construtiva da máquina vezes o fluxo, a gente vai substituir por constante de fluxo vezes a corrente do enrolamento de fluxo, tá? Do fluxo de campo aí, que seria o enrolamento do campo, né? Então, uma mudança na corrente de campo, ela vai causar uma mudança proporcional no fluxo de campo também. Então, só para a gente adequar a nossa equação com os dados que a gente está alterando por si só. Como que eu consigo alterar essa corrente? Então, eu consigo fazer a alteração dessa corrente inserindo um reostato em série com o enrolamento de campo. Se eu insiro uma resistência variável, eu consigo controlar então essa corrente de campo e, consequentemente, eu vou conseguir controlar o meu fluxo de campo e a velocidade e o torque na máquina, porque nós acabamos de ver aqui nessa equação que se eu controlo corrente, eu consigo também alterar a velocidade e o torque, sendo que tensão de armadura e resistência de armadura, neste caso, serão mantidos constantes. Então, o gráfico que nós teremos em relação a esse controle, ele vão ser esses dois gráficos aqui. Primeiro, nesse primeiro gráfico, a gente está analisando a velocidade da máquina em função da corrente, tá? Em função da corrente de campo aqui. E se variarmos então essa resistência, quando ela tem o seu valor, aqui a corrente, à medida que a gente vai aumentando o valor dessa resistência, a gente tem maior velocidade, tá? À medida em que eu vou diminuindo essa resistência, ou seja, eu vou aumentando a minha corrente, eu vou tendo menor velocidade. Então, esse tipo de controle aqui, a gente observa que a velocidade ela vai variar de forma inversamente proporcional ao campo. Então, se eu tenho maior corrente, eu vou ter menor velocidade. Se eu tenho menor corrente, eu vou ter maior velocidade, certo? Então, é só a gente encontrar aqui, né, a corrente com a fórmula, com a curva aqui da resistência. Então, corrente, a curva da resistência e velocidade. Então, eu percebo que quanto menor a corrente, maior a velocidade. Quanto maior a corrente, menor a velocidade. Então, aqui ela é inversa, certo? Se mantermos aqui as correntes constantes e analisarmos
o gráfico aqui em função de velocidade e torque, à medida também que o meu torque aumenta, a minha velocidade diminui para diferentes valores de correntes constantes, certo? Então, esse IF1, IF2, IF3 e IF4 são valores constantes aí para as correntes de campo. E a gente percebe que é uma reta que também tem aí um coeficiente negativo. Então, se eu tenho valores de corrente aqui, de torque maior, eu vou diminuindo velocidade para valores de corrente constante, ok? Então, nesse tipo de controle, aqui já encerramos o controle de velocidade através da corrente ou do fluxo de campo. Agora é o terceiro método, o método de controle de velocidade, alterando a resistência da armadura, tá? Então, seria aqui o terceiro método para controle de velocidade e torque. Nesse tipo de controle, a gente faz também uma associação aí de resistência, só que neste caso, no enrolamento de armadura. Então, a gente vai inserir uma resistência externa ao enrolamento da armadura. Vamos considerar tanto a tensão da armadura quanto a corrente de campo e, consequentemente, o fluxo de maneira constante. O controle aqui ele vai ser feito através, então, de uma resistência de armadura associada, uma resistência externa associada à resistência de armadura. Se a gente vai associar uma resistência, então eu também preciso adequar mais uma vez a minha fórmula, tá? A minha equação. Então, agora eu não tenho somente RA, eu tenho RA mais a resistência de armadura externa que eu vou inserir. Tensão de armadura é constante, fluxo é constante, então eu vou chamar toda esta parcela aqui de K3, ok? Aqui eu posso também chamar RA mais RAE, que seria resistência, mais a resistência de armadura externa, também posso chamar isso aqui de K4. Posso falar isso aqui também, trazer isso aqui como uma constante. Para o nosso caso aqui, não vai ser interessante ali, né, tratarmos como constante, porque a gente vai alterar o valor dessa resistência. Mas é só para a gente entender esse próximo assunto aqui que a gente vai comentar, que é a equação para esse tipo de controle. A gente tem uma relação entre velocidade da máquina e torque representada por uma reta decrescente, tá? Em que o eixo da velocidade é cortado em K3, seria a nossa primeira constante. A inclinação da reta é dada por K4, ou seja, pelo valor que a gente atribui a essa resistência externa da armadura. Esse tipo de controle, ele é um tipo de controle bem simples, porque é muito mais fácil você inserir essa resistência externa, mas ela é menos eficiente do que os outros dois tipos que nós vimos anteriormente, através da tensão e através do fluxo de campo. Por quê? Porque uma vez que a gente insere uma resistência no enrolamento de armadura, a gente está provocando mais uma perda de potência. Então, a gente vai ter uma perda de potência adicional e que pode ser significativo para a máquina. Se a gente está perdendo mais potência, consequentemente, a eficiência da máquina ela vai diminuir, ok? O rendimento, né, da máquina ele vai diminuir. Então, essa resistência ela precisa ser dimensionada de forma que ela consiga suportar a corrente de armadura e, nesse caso de controle, o custo de implantação é maior do que a implementação do reostato para o segundo caso, que seria ali a corrente de campo, tá? Então, os três métodos, eles têm suas vantagens e desvantagens. Esse método aqui, ele tem uma desvantagem que é de diminuição da eficiência da máquina. O primeiro, ele tem uma desvantagem que é de termos um custo maior por ser necessário uma fonte variável. E o segundo caso, a gente tem
o custo do próprio rheostato, que ele não é tão alto assim. Então, dependendo da situação, pode-se considerar e avaliar qual dos 3 métodos é mais interessante para cada caso. Vamos analisar agora um exemplo. Olha, em uma máquina de corrente contínua, uma resistência externa é acoplada ao circuito de armadura de forma a realizar o controle de velocidade da máquina. Se a resistência de armadura é de 0,5 ohms e a resistência externa varia de 0 a 10 ohms, determine os valores máximo e mínimo do torque de partida da máquina quando a constante construtiva da máquina vezes o fluxo é igual a 0,903 e a tensão da armadura é igual a 50 volts. Aqui estamos falando de torque de partida, ok? Então, a gente quer saber o torque máximo e torque mínimo de partida. Então, vamos lá. Para a partida, a gente está falando então de um processo de partida. A velocidade, nesse caso, ela é nula, concorda? Então, se a velocidade é nula, a gente pode colocar aqui velocidade igual a 0. A nossa tensão, nós sabemos qual é o valor, que é 50. Essa constante aqui, constante vezes o fluxo, a gente também já tem o valor, que é de 0,903. Exato, 0,903. A resistência da armadura, ela é de 0,5 ohms e a resistência externa, ela varia de 0 a 10. Então, qual vai ser o torque máximo e o torque mínimo nessa partida? Vamos lá. Então, primeiro, vamos reorganizar essa fórmula em função do torque. Então, eu passo VA, KA e o fluxo para o outro lado da igualdade. Depois, eu passo todo esse termo que está multiplicando o torque para o outro lado dividindo. E a gente vai chegar a esta fórmula aqui, ok? O torque máximo, ele vai ser obtido, então, quando essa resistência aqui for menor possível, porque a gente percebe que agora a relação é inversa. Então, se essa resistência aqui for a menor possível, eu vou ter o meu torque máximo. E se essa resistência for máxima, eu vou ter o meu torque mínimo, tá? Então, a partir daí, a gente consegue achar quem é o nosso torque máximo. Então, é a minha constante construtiva da máquina vezes o fluxo, 0,903, vezes a tensão na armadura, que é 50, dividido pela resistência da armadura mais a resistência externa. Para que eu tenha o torque máximo, essa resistência externa tem que ser o mínimo. Então, vou considerar ela igual a 0. Com isso, eu tenho um torque aqui que é de 90,3 newtons-metro. Para que eu tenha o torque mínimo, então eu vou considerar a minha resistência externa máxima. Então, vai ser 0,903 vezes 50 dividido por 0,5 mais 10. Eu vou chegar ao valor de 4,3 newtons-metros, que vai ser, então, o meu torque mínimo durante a partida, ok? Então, alterando resistência, a gente consegue alterar torque, certo? Pessoal, esse exercício aqui, ele está na apostila de vocês, tá? Eu gostaria que vocês tentassem fazer, que vocês não buscassem antes de tentar fazer a resolução na apostila, porque está resolvido na apostila, mas é importante que vocês tentem fazer, ok? Então, eu vou deixar essa aula gravada, vou colocar essa apresentação também no AVA, vou corrigir aqui alguns erros de português que eu identifiquei durante a aula, tá? Vou fazer essas correções. Peço desculpa pelos barulhos externos aqui da aula, porque eu estou gravando de casa e tá todo mundo em casa, então acaba tendo mais barulho do que o normal no dia a dia, certo? Espero que vocês tenham entendido e aí qualquer dúvida que vocês tiverem, eu peço que entrem em contato por e-mail ou também no grupo de WhatsApp que foi criado. Quem não participou do grupo, quem não está participando do grupo do WhatsApp, eu vou colocar o link, o convite para o grupo
E aí eu peço a vocês que entrem no grupo, porque as informações no WhatsApp elas são de forma mais rápida. Apesar de que eu vou publicar todo o material no AVA, tá? Mas no WhatsApp a gente consegue tirar dúvidas de maneira mais fácil e mais rápida, ok? Bom, um abraço, até mais.